Tô de volta com o nosso Vida Melhor para aquele momento que eu prezo bastante. A gente, quando compra o equipamento, a gente precisa ler o manual de instrução, né? Saber como é que funciona e a gente acaba cuidando melhor desse equipamento. Em relação ao nosso corpo, se a gente aprende, é claro que a gente não precisa se formar em medicina, mas se a gente busca informações e aprende com quem fez isso, a gente cuida melhor dele. Então hoje a gente vai falar sobre as dores na coluna. E coluna, gente, é algo tão sério, né? E olha, essas dores diretamente, elas estão ligadas aos ombros, ao pescoço, né? As costas como um todo. Então a gente vai ter a chance de entender quais são as principais causas dessas dores, os sintomas, quais são as possibilidades de tratamento. E quem vai nos ajudar ainda a tirar dúvidas, que já chegaram pelo nosso WhatsApp, é o Dr. Nelson Astor Neto, que é ortopedista, especialista em coluna, médico do grupo de coluna da Santa Casa de São Paulo. Nosso amigo, muito obrigada por estar aqui. Obrigado, é uma honra te pelo receber. convite de novo. Obrigada. Bom, coluna é o assunto que dá, acho que eu vou falar, dá o que falar, né? Da Ibope, sabe? Tá todo mundo com dor na coluna. Com certeza. Parece que é o mal do século, né? Acho que cada vez mais coisas do nosso dia surgem que facilitam a nossa vida, mas ao mesmo tempo traz alguns probleminhas se a gente não tomar cuidado, né? A modernidade traz coisas que nos forçam a se adaptar, né? A gente recebeu primeiro o computador e começou a trabalhar com o computador. E aí fica o dia inteiro sentado num escritório, em frente a uma tela, ficando curvado em frente a essa tela. E agora está chegando o celular, que a gente não larga mais o celular, deixa o computador de lado e fica o dia inteiro mandando mensagem e se curvando ainda mais, o que está se tornando um problema novo. Doenças novas e dores novas estão aparecendo por causa disso. É verdade. Quando começou a história do computador, muita gente reclamava de tendinite, né? Isso. E ficava com aquele problema LER, isso, né? Lesão por esforço repetitivo. E aí ficava com pulso, a gente via todo mundo usando como que chama isso aqui? Uma talinha, né? Agora hoje essas dores no pescoço, tudo que a gente faz ombros, repetidamente e sem parar o dia inteiro vai causar esse tipo de lesão. Então, na época da digitação no computador, as tendinites no punho, porque a gente passa o dia inteiro digitando, né? Hoje, essa tendinite até mudou um pouco, porque agora a gente está digitando com os 2 polegares. Então, a gente está vendo muito mais a tendinite do polegar, né, por passar o dia inteiro digitando, do que a própria do teclado, né? E outros problemas como lesão do ombro, do pescoço, relativos também a essa postura errada. A gente também tem uma ideia de que a gente lesiona alguma coisa no nosso corpo se a gente faz um movimento com força, muito bruto. E aí a gente pensa que, poxa, só porque eu tô com o celular ou tô no computador, não vai causar mal nenhum, mas causa. Causa. Essa lesão abrupta que você comentou, ela acontece por alguma contração muscular inesperada, quando a gente faz alguma coisa em explosão, né? Agora, o computador, o celular, a má postura, ela vai te machucando aos poucos, tá? O celular, por exemplo, a musculatura do pescoço segura todo o peso da cabeça. E o normal é a gente ficar retinho. À medida que a gente vai jogando a cabeça para frente, pelo efeito da gravidade, a nossa cabeça vai querer cair. Quem vai segurar para voltar é o músculo do pescoço que vai estar puxando sua cabeça para trás. Então, aquilo que pesava 5, 6 quilos, um peso de uma cabeça, quando a gente joga para frente, vai para 30, 15, 30, 20 quilos, mais ou menos. Então, é uma força muito maior que o seu músculo tem que fazer para puxar de volta. E isso vai trazer consequências que são dores no pescoço, dores na musculatura, aquela dor que, no fim do dia, quando a gente chega em casa e vai deitar e começa a esticar tudo e começa a sentir a tensão no pescoço e no ombro também, pela posição Bom, errada. a gente até falou essa semana dessa compulsão, a gente tem que dosar esse uso, né, claro, fazer tudo com um pouco mais de consciência, mas tem alguma coisa que a gente possa fazer como prevenção, imaginando que a gente está nessa sociedade moderna, mesmo Sim, conectada? Lógico. Então, assim, é lógico, o que é o ideal? Não digitar mais? Não, a gente não vai mudar os nossos hábitos em relação a isso. Na medida do possível, evitar ficar longos períodos, porque às vezes a gente está conversando com alguém e fica 1 hora direto assim. Então, se puder, a cada 20 minutos, 15 minutos, parar um pouquinho, fazer um alongamento, jogar a cabeça para trás, fazer todo o círculo do pescoço e dar esse relaxamento para a musculatura, melhor. Se puder evitar de ficar com o celular tão baixo e puder levantar ele, na medida do possível, mais na altura do olho, né, também vai ajudar. E, se você está exagerando, tira o celular do bolso, deixa ele em outro cômodo,
vai fazer outra coisa, esquece o celular por alguns minutos, que nem que seja por 30 minutos, para não ter essa compulsão de toda hora pegar o celular. Então, tem que dar esse descanso para o pescoço, porque ficar horas e horas direto vai te dar problemas. Muito bem. Existem dermatologistas que estão bravas com o celular, porque a gente aí fica relaxando demais essa musculatura aqui, fica tudo com papo. A gente fica assim, né? Então não cria rugas. Vai criando rugas, marcas, então é bom a gente tomar bastante cuidado. Pensando assim, se você conseguir ficar longe do celular, ainda melhor, né? É bom a gente colocar várias coisas na cabeça para lembrar disso. Agora, tem muitas perguntas já e já vou passar para elas, porque assim a gente ajuda a turma que está em casa, tá bom? E aí, ao longo das respostas, a gente vai aprendendo, porque a dúvida de um é muito parecida com a do outro, né? A Gláucia, ela mora no Paraná e ela diz o seguinte: para coluna cervical é melhor dormir deitada de lado ou de barriga para cima? Os dois jeitos são bons, tá? O que é ruim é dormir de barriga para baixo, tá? Se você gosta de dormir de barriga para cima ou de lado, isso vai influenciar talvez um pouco no seu travesseiro. Se você dorme com a barriga para cima, o seu travesseiro não pode ser muito alto, tá? Tem que ser um travesseiro relativamente baixo e que não vai deixar seu pescoço numa posição em flexão, tá? Aqueles travesseiros que são chamados ortopédicos, que tem um contorno para suportar a curva do seu pescoço, eles são muito bons. Em geral, eles têm um apoio aqui nessa parte de trás do pescoço. Se você dorme de lado, o seu travesseiro pode ser um pouquinho mais alto, porque você vai ter que compensar a altura do ombro. Senão você vai dormir com ele muito baixo, você vai cair seu pescoço e vai fazer muita pressão no ombro. Então você vai ter não só problema no pescoço, mas no ombro. Então você pode aumentar um pouquinho o tamanho do travesseiro, colocando um segundo travesseiro que seja, para aumentar um pouco essa distância. Tá? E aí, até complementando, se você dorme de barriga para cima, além desse travesseiro no pescoço, coloca um outro travesseiro embaixo da coxa, que isso vai fletir um pouquinho o seu quadril e o seu joelho e vai deixar a sua coluna lombar numa posição muito mais fisiológica e vai diminuir aquela dor nas costas de quando você acorda. Agora, se você dorme de lado, põe esse segundo travesseiro entre as pernas. Aí você vai ficar um pouco encolhida e esse travesseiro vai deixar a sua coluna muito mais alinhada. E também diminuindo essas dores musculares de quem dorme relativamente torto. Agora, o que é ruim, eu sei que tem muita gente que não consegue, é dormir de barriga para baixo. Tem muita gente que não consegue evitar isso. Ele chega, doutor, mas eu só consigo dormir dessa maneira. Mas aos poucos você consegue se educar. É isso que eu ia te perguntar, dá para se educar, mudar de posição na hora de dormir? Quando a gente está dormindo, a gente não tem consciência do que a gente está fazendo, tá? Mas você pode tentar criar algumas dificuldades para o corpo. Então, se você gosta de dormir de barriga para baixo, tenta pegar um travesseiro, os travesseiros ajudam em tudo. Tenta pegar um travesseiro para você meio que abraçá-lo e ele vai ficar de apoio no seu tronco. Então, automaticamente, você vai estar um pouco inclinado, você não vai estar chapado no colchão. E esse travesseiro vai servir de bloqueio, de impedimento para que você fique direto chapado. E aos pouquinhos você vai acabar levantando e se acostumando a dormir de lado, porque é tudo uma questão de costume. Tá? O corpo ele se adapta a essas situações. Muito bem. Então, eu acho que para as mamães também é importante você pensar se vale a pena acostumar o seu bebê a dormir de bruço, né? Muitos pediatras já falam que a posição ideal é de lado desde o comecinho ou até mesmo de frente. Existem muitos mitos em relação àquelas síndromes que as crianças têm por questão de barriguinha para cima. Então, dá uma pesquisada, conversa com o seu pediatra, porque se acostumar desde pequenininho, melhor para que não tenha problemas lá na frente, né? Exatamente. Agora aqui, olha, a Dulce, ela diz, tomo... Ah, peraí, eu fiz uma bagunça aqui. Calma, que eu fui lá para ontem. Deixa eu só entrar aqui, pronto. Claudinha, boa tarde, me chamo Elaine, tenho 26 anos, sou de Petrolina, no Pernambuco. Sinto muitas dores no pescoço, descendo para as costas. É coluna ou isso pode ser estresse? Olha, pode ser os dois, tá? Coluna porque é na região da anatomia da coluna, tá? Dor no pescoço que irradia para as costas, em uma faixa reta, assim, elas estão muito relacionadas a questões posturais, de ficar o dia inteiro no que a gente chama de cifose, de ficar com o corpo projetado para frente. Tá? Ao mesmo tempo, a musculatura das costas está tentando te puxar para trás e a do pescoço tentando te alinhar. Mas por comodidade, às vezes a gente acaba ficando assim. Tá? Então, nesse quesito, é coluna, mas em geral está relacionado a dores musculares, a estresse e sobrecarga muscular, não é problema de hérnia de disco, artrose, esse não parece ser o problema. Mas a gente sabe também que ansiedade, estresse, nervosismo aumenta muito a tensão muscular. E quem já tem uma chance maior de ter essas dores, acaba desenvolvendo nessas crises de estresse. A chamada dor tensional, que a gente vê muito nessa musculatura
aqui do pescoço, que são os trapézios. Tá? Perfeito, bom ficar atento, tem que prestar atenção. A nossa telespectadora quer saber se a mochila muito pesada pode ser um problema para a coluna e ela sente dores. Mochila, não em crianças, né? Acho ela que provavelmente deve ser adolescente, né? Assim, crianças e adolescentes, isso é uma preocupação que até que os pais têm, né? Dessas mochilas cheias de coisa. E realmente é uma preocupação. Em geral, esse peso não pode passar 15% do peso da criança, tá? Então, o que é legal, mas as crianças não gostam? Mochila com carrinho, tá? Porque você tira o peso das costas e vai pro carrinho. Tentar tirar um pouco aquela quantidade de livros da mochila do filho. Coloca só o que vai precisar naquele dia, tá? E ao mesmo tempo também distribuir esse peso dentro da mochila de uma maneira mais homogênea. Às vezes a gente coloca todos os livros na parte de trás e o peso fica mais te puxando para trás. Então pega o que for mais pesado e coloca mais na parte que vai ficar apoiado nas suas costas. E outra coisa, regular a alça, não deixar aquela mochila caída ali na cintura. Tem que puxar para ela ficar mais em cima. Você disse, perguntou se era criança ou adolescente, porque o adulto pode carregar mais peso ou não? Não, o adulto ele tem uma força muscular maior, ele vai ter uma resistência maior. Ele pode usar mochila com certeza, tá? Mulheres, no caso era mulher, né? Que tendem a usar mais de um lado só, seja uma bolsa ou uma mochila, isso não é legal porque você vai forçar mais o seu ombro, tá? E você deixar um peso o dia inteiro de um lado só, vai causar uma alteração na sua postura, no jeito que você anda e uma sobrecarga no ombro. Então, se puder variar o lado, é melhor. E se puder usar uma mochila que você vai ter o apoio nos dois ombros, também vai ser melhor. E vai seguir também essa regra das crianças, né? Evitar pesos acima de 5, 10 quilos nas suas costas, principalmente quem anda muito para chegar até o trabalho e carrega essa mochila. Muito bem, tentando equilibrar o peso. Vamos equilibrar esse peso, né? Daqui a pouquinho eu vou fazer uma pergunta relacionada às grávidas. Você que está gravidinha aí, sentindo alguns desconfortos, tem uma pergunta que chegou aqui, é da Andréia, de São José do Rio Preto. Já eu faço e o doutor responde. Mas antes eu quero compartilhar com você um recadinho, porque tem assunto sério que a gente não pode deixar passar batido aqui e alcoolismo é um deles. Então, deixa eu compartilhar o que eu gravei com a Celeste. Eu prometi que ia fazer uma pergunta relacionada às grávidas. Essa pergunta quem enviou pra gente foi a André, de São José do Rio Preto. E ela tá grávida, doutor, de 22 semanas. E ela diz, sei que grávida tem muita dor nas costas. Mas o que pode ser feito para amenizar essa dor, principalmente na região lombar? Tá. Gravidez é sempre um problema para as costas, né? Porque a mulher vai passar num período de 9 meses por uma transformação enorme no corpo dela. Transformação hormonal, vai ganhar peso. E vai ganhar peso de uma maneira não homogênea. Ela vai concentrar lá 10, 13 quilos de repente na barriga. Ou seja, o centro de gravidade dela muda. E quem vai segurar isso para não cair para frente, não tombar, é a musculatura lombar, tá? Então, é muito frequente, a gente fala até em 80% das grávidas, em algum ponto, vai ter dor nas costas. E, em geral, isso acontece no fim da gravidez, no fim da gestação, quando a barriga está um pouco maior. Ela está com 22 semanas, provavelmente ela não está passando por isso ainda. Ela já está começando a ficar com a barriguinha, mas talvez isso piore mais para frente, tá? Se você já tem uma vida prévia com atividade física, com academia, você já tem uma musculatura boa, a chance de você ter algum problema é muito menor, porque você já é uma pessoa que tem um tônus muscular bom, tá? Hoje em dia, existem até treinos específicos, exercícios específicos para as grávidas, seja em academia, até fisioterapeutas, que vão procurar fortalecer essa musculatura, principalmente no começo da gravidez, em que você ainda tem mais mobilidade, para preparar para o que está por vir, tá? Então, ela ainda pode procurar isso, se ela tem acesso a alguma academia, algum fisioterapeuta, ele pode ajudar isso a fortalecer essa região. Outra coisa que ela vai perceber também, que a gente acabou de comentar também, é como ela vai dormir, tá? Ela vai perceber que ela não vai conseguir dormir de barriga para cima, muito menos de barriga para baixo. Ela vai conseguir só ficar de lado. E aí existem até alguns travesseiros para grávida, que são aqueles rolos longos, né, bem cônicos, em que ela vai abraçar esse travesseiro, ele continua, apoia a barriga e fica entre as pernas, tá? Isso ajuda muito para quando for dormir. Lembrando que na gravidez, se ela chegar a ter alguma dor também, ela não pode tomar qualquer remédio, qualquer anti-inflamatório. Então, se ela tiver dor, ela tem que procurar o obstetra dela, que vai indicar o melhor analgésico. E também a gente fica muito limitado que a gente não pode pedir exames, não pode fazer raio-x, não pode fazer um monte de coisa por causa do bebê. Tá? Então, a melhor forma de prevenir dor nas costas na gravidez é com alongamentos,
evitar má postura também, não passar o dia inteiro sentado, se mexa a cada 30, 40 minutos, levante, faça seus alongamentos, tá? E dormir um pouquinho de lado, principalmente quando a barriga crescer. Se quem estiver no comecinho da gravidez, já tenta fazer um trabalho muscular. Para quem é sedentário, não faz nenhuma atividade física, já tenta procurar alguém que vai ajudar nesses alongamentos e também no fortalecimento. Muito bem. Tá. Vamos continuar aqui. A Neide Sena diz que fez uma cirurgia em 2015 na coluna lombar, porque ela tinha uma hérnia de disco. E diz que até hoje ela sente dor e quer saber se isso é normal. E ela pergunta qual é o exercício da academia que eu posso fazer. Tá. Comentar sobre cirurgia é sempre uma coisa difícil, porque a gente não sabe que tipo de problema teve, que cirurgia foi feita, tá? É muito frequente você ter um problema na coluna, uma hérnia de disco, você fazer uma cirurgia e se você não seguir com o tratamento, você voltar a ter dor. Quando a gente faz uma cirurgia de hérnia de disco, a gente está tratando uma hérnia que está comprimindo um nervo. Então, basicamente, a gente está tratando o nervo, a gente está liberando o nervo para parar de ter aquela dor que corre para a perna. Mas o que levou à hérnia de disco, ou seja, o processo degenerativo da coluna, do disco, ele continua. Então, a cirurgia te deixa bem, mas te dá uma segunda chance para você trabalhar a sua saúde, fazer atividade física, perder peso, toda essa questão postural, para que você não volte a ter dores no futuro. Okay. Porque se você não seguir a regra, você pode voltar sim a ter dores mais para frente. Aí tem que ser reavaliado pelo médico dela para ver o que pode estar acontecendo. Tá joia. Tá? A Rosângela Rangel Luiz. Oi, Rosângela, ela é lá de Armação de Búzios. Um beijo para você e para toda essa cidade maravilhosa aí. Ela fala, as dores que eu sentia na coluna, no ombro e no pescoço melhoraram muito com o exercício de Pilates. É muito maravilhoso e eu sempre indico. Ela, na verdade, está fazendo uma colaboração. Pilates é ótimo mesmo, né? É ótimo. E a chave o que ela falou é a chave do problema. Exercício, atividade física, é o que melhora qualquer dor no corpo, tá? Libera endorfina, dá mais resistência ao músculo, dá mais força e você acaba deixando a dor de lado. É a melhor solução. O Pilates, ele é ótimo porque ele trabalha toda a musculatura do corpo como um todo. Ele fortalece de uma maneira harmônica. É diferente de você ir numa academia e fazer só bíceps, fazer só perna, né? A única coisa que tem que tomar cuidado com o Pilates é se você tiver com uma dor aguda, dor recente, que está muito forte, ir direto para o Pilates pode piorar a dor, que é como se você estivesse cutucando a ferida antes de cicatrizar. Aliás, tem uma pergunta que é exatamente sobre isso. Diga. A nossa telespectadora quer saber o seguinte, estou com dor no pescoço e nos ombros. Fui ao ortopedista e ele disse para eu fazer bastante exercício com os braços. Mas eu fico pensando, quanto mais eu mexo, mais o braço dói? Isso não vai piorar? Isso. Primeira coisa que ela tem que identificar é por que ela está com essas dores. Se for uma questão postural, igual a gente comentou agora, de celular, computador, tem que resolver essa parte da postura para evitar problemas no futuro, tá? Você estimular um músculo que está inflamado e está dolorido, fortalecendo, fazendo musculação, vai piorar a dor. Então a gente primeiro precisa passar por uma fase de analgesia, que é tirar a dor, relaxar a musculatura, tá? E aí sim, quando a dor está controlada, a gente vai passar para os exercícios. Não dá para atropelar isso, senão você pode piorar a situação. Tá joia. A nossa telespectadora está preocupada com a filha. Ela diz, minha filha tem uma alteração na coluna que é bem invisível. Ela tem um lado do ombro mais baixo que o outro. Ela tem 14 anos. Isso é preocupante? Isso chama atenção, tá? Assimetrias nessa faixa etária, menina, 11, 12, 13, 14 anos, ou seja, adolescência, puberdade, assimetrias de ombro, bacia, a altura do osso da escápula, que a gente diz, ou assimetria até na cintura, elas podem chamar atenção para escolioses, tá? Alterações no alinhamento da coluna. Isso acontece em meninas e nessa idade. Então, se ela está com uma assimetria do ombro, é importante que ela passe num ortopedista, num especialista em coluna, que vai avaliar isso e ver se a causa é a coluna, se é uma possível escoliose. Okay. Porque quando ela aparece é nessa idade. A Lilian de Sarzedo, ela diz, ontem mesmo fui ao ortopedista por causa de muitas dores, inclusive na cabeça, como se fossem choques. E descobri que não tenho problema de coluna, e sim no quadril, e é um problema de nascença. Tenho muitas dores no braço esquerdo e na cabeça. Isso é normal e é também por causa do quadril? O quadril não justificaria a dor de cabeça, a dor no braço, tá? O quadril, ele vai vir decorrente de algum problema local, não vai ter uma conexão com o membro superior, tá? Agora, a dor do pescoço, que ela falou que corre para o braço, aí sim pode ser um problema da coluna, pode ser uma hérnia de disco, pode ser
um bico de papagaio que está pinçando o nervo, e aí esse nervo que nasce na coluna vai correr até o braço. Agora, o quadril em si, refletir aqui em cima, isso não. Tá? Okay. Deve ser 2 problemas diferentes aí. Vamos lá, próxima. Boa tarde, Cláudia. Eu tenho muita dor na coluna. Começa na coluna e vem pro peito, e é muita dor. Eu tenho 34 anos e começou quando eu trabalhava no ônibus. Eu era cobradora e eu não sei mais o que fazer. Tá. Dores na coluna que irradiam pro peito, aqui na frente, elas podem estar relacionadas com postura. Se ela trabalhava no ônibus, não sei que função, mas talvez ela devia estar muito curvada, tá? Ou são reflexos de dores da costela, na verdade, tá? Que a costela, ela nasce ali na coluna e vem correndo até aqui na frente. E tem algumas estruturas que correm junto com elas, que às vezes inflamam. E aí dá essa dor em faixa, que nasce lá atrás e vem até aqui na frente. Tá? Isso também tem que ser avaliado. Pode ser uma neurite, uma condrite, né, alguma inflamação, ou da costela ou do nervo que passa ao redor. E assim, se você está convivendo com uma dor, a gente não pode viver com dor, porque com dor a gente rende menos, a gente é menos alegre, né? A gente fica até às vezes rabugenta, porque, poxa, com dor é difícil você ser agradável. E a vida é maravilhosa para ser vivida. Então, busque uma solução, volte no especialista, converse, investigue o que é essa dor. Às vezes a dor é um sinal de que a gente precisa, de fato, fazer algo que você não está fazendo. Então, corra atrás para saber o que é essa dor. Tá certo, doutor? Muito obrigada pela sua presença, por nos ajudar a entender melhor o nosso corpo. Prazer, volte sempre, viu? Doutor Nelson Astor Neto, ele atende tanto no Pacaembu quanto no Morumbi. Se você entrar no site Nelson Nastor, é Nastor ou Nastur? Astur. Astur? Nelson Astur. É que eu falei, eu juntei o Nelson Astur. O nelsonastur.com.br, você tem todas as informações, nelsonastur.com.br. Até a próxima. Obrigado. Então, foi um prazer recebê-lo. Obrigada. Tudo de bom? Você é pai? Sim. Então, feliz Dia dos Pais domingo, né? Também. Tá chegando, tá chegando. Obrigado.